Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é muito especial para mim, é um vídeo onde vou falar de saúde, de vida fitness, de exercício, de qualidade de vida. É uma coisa que está bem presente na minha vida agora e que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que tem muitos homens, muitas mulheres que me seguem que precisam de um incentivo para mudar de vida, para melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, mas às vezes não sabe por onde começar e precisa de algumas dicas. Então eu resolvi compartilhar com vocês o que tem funcionado na minha vida. Bem, a primeira coisa que eu queria contar pra vocês, eu já até contei isso em outros vídeos aqui, quando eu falei um pouquinho do projeto Desembucha. Você que me segue há pouco tempo, saiba que o projeto Desembucha é a maneira como eu chamei essa minha nova fase da vida. Pra quem não sabe, eu sempre fui uma pessoa super sedentária. Eu nunca estive assim acima do meu peso, nunca fui gordinha, ou também nunca fui aquela pessoa muito magra, tá? Mas eu não me exercitava nunca. Eu sempre fui aquela pessoa que durante a escola, em aula de educação física, ou eu faltava, ou eu inventava que estava doente, sabe? Eu não gostava mesmo. Então eu realmente entendo quem tem essa dificuldade, quem tem preguiça, quem não tem motivação para isso. Eu realmente entendo, porque eu já estive do outro lado da história. Como foi que tudo isso mudou na minha vida? Já contei aqui, mas vou revisar um pouquinho. No ano de 2009, final de 2008 para 2009, eu tive um pouco de depressão devido a alguns problemas da minha vida. E eu comecei a ganhar peso, muito peso. Eu cheguei a ficar 15, quase 20 quilos acima do meu peso. E foi assim, gente, de repente. Eu comecei a engordar um pouco e aí a gente não se dá conta, acha que é normal, daqui a pouco vai baixar. E aí qualquer ansiedade que me dava, eu assaltava a geladeira, eu tinha mais doce dentro da bolsa. Eu sempre estava tentando suprir esse problema emocional que eu tinha, comendo mais e não me exercitando. Então com isso eu ganhei 15, quase 20 quilos a mais. Quando eu cheguei no Chile em 2011, eu já estava bem acima do meu peso. Então eu decidi que eu precisava fazer algo na minha vida para mudar isso. E foi aí que eu realmente decidi mudar a minha alimentação e passar a me exercitar todos os dias. E realmente, assim, no espaço de 9 meses, 1 ano, eu já contei em detalhes no blog, até dividir com vocês coisas sobre a minha reeducação alimentar. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, acesse lá, pigmentof.com, vai no menu Desembucha e lá você tem todo o cardápio que eu segui pra mudar de peso, as minhas dicas de alimentação, que eu tive junto com o meu médico, com os profissionais da academia, minhas dicas de exercícios, está tudo lá pra você. Mas, resumindo, com essa mudança de qualidade de vida, com essa decisão de realmente me alimentar bem, de cuidar da minha saúde, de me exercitar, que era o mais difícil pra mim, eu consegui voltar ao meu peso ideal, consegui ganhar massa magra, que é músculo, consegui gostar de academia, que é algo incrível pra mim, consegui realmente mudar os hábitos alimentares da minha casa e pra mim assim foi uma vitória. Só que o tempo foi passando, eu continuei a fazer tudo isso, me exercitar diariamente, cuidar da minha alimentação, mas eu diria que o meu corpo poderia estar hoje muito melhor, considerando o tempo que eu comecei, de 2011 pra cá, do que está hoje. Eu treinava, mas eu não me dedicava tanto aos treinos como eu poderia pra ter um corpo tonificado. Ok, eu emagreci, eu consegui me manter no meu peso, isso é ótimo, porque o mais difícil é manter-se dentro do seu peso, mas eu não fazia nada para o corpo progredir. E quando a gente faz muitos exercícios, mas a gente não vai provando para o corpo que ele pode mais, ele não engorda, mas ele também estaciona. Então eu poderia, digamos que eu poderia estar mais tonificada, o corpo mais definido, tá? Eu não quero ficar assim, meu Deus, como ela está musculosa. Mas eu quero sim, como muita gente quer, sabe? Ficar com o corpo definido, barriguinha definida, as pernas definidas. Não vejo nenhum problema nisso. Não estou levantando a bandeira de nenhuma, sabe, padrão que a mídia impõe do corpo e tal. Mas eu acho que às vezes a gente cria paradigmas pra fugir de outros, sabe? Então às vezes a gente fala assim, ai, não, eu acho que a mídia impõe muito e todo mundo tem que ser assim, 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 assim. Eu acho que isso não tá certo, então eu não vou ligar pra isso. Ok, existe um padrão imposto pela mídia e existe gente que realmente faz loucuras para ter o corpo supostamente ideal, mas existem também os que usam isso como desculpa para não procurar uma qualidade de vida melhor e não chegar de repente ao corpo que sonha. E aí bota isso como desculpa pra falar assim, eu não tô seguindo padrão nenhum. Aí você cria um outro paradigma, que é o das pessoas que não fazem nada por si mesmas.
Então eu quero estar fora desse padrão. Eu quero cuidar de mim, independente de mídia, do que as pessoas pensam, mas eu quero me ver bonita por mim. É uma questão de autoestima, eu quero me ver com qualidade, eu quero, sabe, eu tô com 32 anos, daqui a pouco chegar nos 40 é assim, e sabe, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero sim ter o corpo que eu imaginei pra mim, sem sacrifícios, sem fazer nada de horrível pra isso, mas cuidando direitinho da minha saúde. E eu sei que tem muita gente que quer fazer isso, mas não sabe por onde começar. Então por isso eu quero dar algumas dicas pra essas pessoas, pra esse projeto, então, que eu chamei de Sarada Antes dos 40. Eu já comecei a postar algumas coisas no Instagram, se você ainda não me segue, me procura lá, @pigmentof. Da minha semana, de coisas que eu tenho feito, tanto de exercícios como de alimentação, dos meus progressos. E eu vi que tem muita gente motivada, quero agradecer o incentivo de vocês. Muita gente que quer fazer isso e que minhas dicas têm ajudado. Então eu resolvi fazer um vídeo, porque de repente eu consigo estimular mais gente a ter uma vida melhor com essas dicas que eu vou passar, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu te aconselho é esqueça a palavra dieta. Tá? Essa palavra não faz bem, gente. Dieta é algo que pode funcionar, funciona na maioria dos casos, mas ela é por um período. Depois disso você volta aos seus hábitos normais e aí o ganho de peso outra vez, ou da má qualidade de alimentação volta e aí não adiantou nada todo aquele seu sacrifício, ele foi por um tempo. Tá? Então o ideal é, esqueça a palavra dieta, coloque na sua cabeça que você não precisa se alimentar, e você não deve se alimentar de uma maneira saudável ou restritiva, não sei, por determinados dias. Você precisa de uma reeducação alimentar, vai além. Então, o segredo para se manter no peso e com qualidade de vida é você reeducar os seus hábitos alimentares e fazer daquela alimentação o seu dia a dia para sempre. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Então, dieta, esqueça essa palavra. Coloque na sua cabeça que você tem que fazer uma reeducação alimentar. Segunda dica que eu dou. Se você tiver condições, se você realmente puder fazer isso, procure uma nutricionista. Eu descobri que nutricionista não é luxo, eu descobri que nutricionista não é algo assim que só os ricos deveriam ter, embora seja caro, às vezes não está no plano de saúde de todo mundo, nem todo mundo pode pagar, mas nutricionista é realmente aquele médico que vai organizar o seu cardápio alimentar, de acordo com as necessidades do seu corpo, que é único. O meu corpo é diferente do seu, que é diferente da outra pessoa que está me assistindo, que é diferente das pessoas da minha casa. Então o nutricionista, ele realmente pode te ajudar a fazer com que o processo seja mais rápido e mais produtivo para você. Mas se você não pode recorrer a uma nutricionista, não tem problema. De certa forma, todo mundo sabe que tipos de alimentos faz bem, que tipos de alimentos deveriam ser evitados. Nós temos livros ao nosso alcance, nós temos a internet ao nosso alcance, palestras, enfim, muitas coisas que podemos ir atrás de conteúdo para começar a reeducar devagar a nossa alimentação. Terceira dica que eu te dou, comece aos poucos, mas comece fazendo trocas na sua alimentação. Se você come queijo, mussarela todos os dias, troque pelo queijo branco. Não precisa ser uma ricota, não precisa ser o queijo cottage. O queijo branco normal, ele já vai ter menos gordura e ele é muito mais saudável do que o queijo amarelo. Se você come um doce todo dia, passe a trocar os doces por frutas. Passe a trocar os doces por de repente, não sei, se você faz uma forma inteira de bolo, faz um bolo de caneca, faz um cupcake. Comece a reduzir as porções das coisas que você come, porque aos poucos o seu paladar vai sendo modificado e você vai ver que daqui 2 semanas a dificuldade que você tinha para deixar certos alimentos você já não vai ter. Então comece fazendo trocas na sua alimentação. Você não precisa comprar nada caro para sua família, mas quando você faz trocas, de repente o valor que você usava num determinado alimento, você passa a usar em outro que é muito mais saudável. Quarta dica, ai filho, eu tenho muita vontade de mudar a minha alimentação, mas eu tenho marido, eu tenho os filhos, como fazer nesse caso? Gente, tem uma coisa que eu aprendi da minha vida mesmo e eu quero dividir com vocês. Como eu contei no começo do vídeo, eu era uma pessoa totalmente sedentária e eu era uma pessoa que de certa forma não me alimentava tão mal, mas depois que eu entrei naquele processo de depressão eu comecei a me alimentar muito mal. E uma pessoa que me ajudou muito, mas muito assim, ela é totalmente responsável pelo estilo de vida que eu levo hoje, por gostar de exercício, por mudar a alimentação da minha casa, que é o Narciso, meu marido, tá? Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte, tem sempre alguém que precisa ser o pilar da casa. Tem sempre alguém que precisa ser o pilar da alimentação, da qualidade de vida da sua casa. De repente, seu marido não está disposto a fazer essa reeducação alimentar.
De repente, você precisa de um incentivo, da ajuda de alguém para fazer isso. Mas muitas vezes você não vai ter essa pessoa que te ajude. Então seja você a pessoa que muda os hábitos da sua família. De repente precisa começar por você. No fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: vai ser muito mais fácil se você tiver o apoio de alguém que queira entrar nessa junto com você. Mas vai ser muito mais fácil você desistir se você ficar sempre colocando a responsabilidade de chegar no seu objetivo em outra pessoa. Tome pra si isso, porque vai dar certo. Sexta dica, minha, super essencial: prepare as suas refeições no domingo. Marmitinhas mesmo, sabe? Se você segue pessoas que têm essa vida fitness, que têm uma vida saudável em Instagram ou outros perfis sociais, você percebe que elas fazem marmitinhas. Por quê? Porque quando você reeduca a sua alimentação, o ideal é que você coma a cada 3 horas, para você não ter um intervalo muito grande entre uma refeição e outra, você se alimentar bem e não dá tempo de sentir aquela fome de comer o mundo, sabe? Então todo mundo que faz uma reeducação alimentar, que muda a sua vida pra sempre, sabe? Até ela morrer, ela vai comer de 3 em 3 horas, o que dá um total de 6 refeições por dia. Minha 7ª dica é: não desista até você ver resultados. O problema das pessoas é que elas desistem antes que os resultados comecem a aparecer. E o processo, gente, realmente é lento. O processo de emagrecimento é lento. O processo de tonificação do corpo é lento. O processo de reeducação alimentar é lento. Mas você precisa esperar ver os resultados. E é muito difícil, quase impossível, que uma pessoa que começou a ver resultados queira desistir. Porque quanto mais ela vê resultados, mais resultados ela quer. E aí aquilo é um incentivo, sabe? Então dê um tempo pra você. O processo é lento, mas desistir não vai acelerar esse processo. Então seja firme, seja determinada e continue. Não importa se você, homem ou mulher que me segue, se você vai se matricular numa academia, se você vai se dedicar a um esporte. O importante é que você coloque na sua cabeça que você precisa, sim, de exercício diário. Não é 3 vezes por semana, não é 4 vezes na semana, é diário. Sabe como você precisa comer todos os dias? Todos os dias? Então, você precisa se exercitar todos os dias. Sabe aquela coisa de escovar os dentes, tomar banho, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo, escolher a roupa que você vai vestir para trabalhar? Isso não é todo dia? Então, cuidar do seu corpo é todo dia. Se exercitar é todo dia. Fê, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Esse não é um impedimento para se exercitar. Compra uma corda, pula a corda em casa. Acesse o YouTube, tem exercícios de personal, de pessoas qualificadas para isso, que dão exercícios que você pode fazer em casa. Ah, Fê, eu tenho um bebê recém-nascido. Tem um monte de gente que usa o próprio bebê como peso para treinar. A criança se diverte e a mãe volta a ter o corpo em forma. Sabe, existem muitas maneiras. Caminhada, a clássica caminhada de manhã ou no final do dia. O importante é que você comece leve, mas que você coloque na sua cabeça que o exercício tem que ser diário. O seu corpo tem que se movimentar diariamente. Se você puder fazer uma academia, se você puder se dedicar a um esporte, melhor ainda. Mas não coloque a falta de dinheiro ou a falta de tempo como desculpa para cuidar do seu corpo, gente. Porque eu já usei todas essas desculpas e elas me distanciaram muito do meu objetivo. E uma das minhas principais dicas, já finalizando o vídeo, é: não ouça as pessoas. Você vai sempre ouvir: ai, que louca, ela agora só quer comer natural. Que louca, agora ela quer ir pra academia todo dia. Nossa, ela virou a louca do fitness. Nossa, ela quer mudar tudo. Nossa, ela vai virar uma antissocial. Feche os ouvidos para essas pessoas, porque essas pessoas vão te desanimar na primeira oportunidade e não é isso que você quer. Dá pra continuar sendo social, dá pra continuar saindo com os amigos nos restaurantes, dá pra pedir um prato mais leve, dá pra viver uma vida sem neura e continuar tendo amigos, família, todo mundo por perto. Mas não ouça o que as pessoas te dizem, porque senão você vai desanimar. Foca no que você quer e esquece todo o resto. E seja determinado, seja determinada. A gente pode tudo aquilo que a gente acredita e que a gente se propõe a fazer. E vamos ficar aqui conversando, trocando ideias, pra gente se estimular, se incentivar juntos. E ao final do ano, eu quero ouvir os depoimentos de todo mundo que entrou no projeto Sarada antes dos 40 junto comigo. Se você quiser mais dicas disso, é só acessar o blog pigmentof.com. Eu vou começar a fazer mais vídeos sobre o assunto, vou dar mais dicas de lá, inclusive de lanche pré e pós-treino, da alimentação, de outras coisas que também ajudam na nossa saúde também. Eu não sou profissional, eu não tenho a pretensão de virar uma musa do fitness, mas eu quero compartilhar com vocês o que tem dado certo na minha vida e que vocês compartilhem comigo também os progressos de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comentem aqui. Um beijo, tchau!